Oi, eu sou a Nicole e nessa aula eu vou ensinar a fazer esse suplá natalino. É um suplá com uma receita bem simples e eu deixei essa aula bem didática e especial para quem está começando a fazer crochê agora. Antes da gente começar, já confere para ver se está inscrito no canal e se você gostar dessa aula, deixa o like. Nesse tutorial eu estou usando Ecobrilho da Círculo, nessa espessura aqui, 4/6. É basicamente a espessura de um barbante número 6. Ele é 83% algodão. Tô usando na cor bandeira. Ela tem esses brilhinhos, tá vendo? Brilhinhos dourados. E tô usando também a linha Diamante Premium, que é da Barbante São João. É uma linha que é 100% algodão e também na espessura número 6. Tô usando na cor 07, que é vermelha. É um vermelho bem natalino, tá vendo? Bem intenso. E para fazer os detalhes em dourado, eu tô usando o fio Encanto da Círculo. Eu já usei outros fios dourados para fazer suplá, mas esse daqui é muito bom porque ele é bem maleável, então eu acho que para uma peça que vai ficar mesa, que depois vai ser lavada, para manter ali a mesma textura do fio, ele é o mais indicado, porque ele não solta brilho, tá vendo? Eu tô usando na cor ouro, mas tem outras intensidades de dourado, caso você deseje. Também tem prateado, enfim, diversas cores, sempre com esse brilho aqui metalizado. Vou usar aqui a agulha de 4 milímetros, mesmo para o fio dourado, e uma tesourinha. Vou começar a nossa peça fazendo o círculo mágico. Existem várias formas de fazer círculo mágico, vou ensinar a maneira como eu faço, mas fique à vontade para fazer da maneira como você desejar. Eu vou pegar essa ponta, posicionar ela na parte de cima aqui, fico com os meus 2 dedos aqui, seguro aqui a linha com o polegar, e aí eu vou enrolar o fio 2 vezes, 2 voltas ao redor dos meus 2 dedos. Seguro aqui as 2 voltas com o polegar e com esse dedo anelar eu seguro o restinho do fio. Agora, com a agulha, eu vou passar por debaixo da primeira volta e vou puxar o fio da segunda volta por debaixo da primeira. Fica aqui com esse espacinho, aí eu novamente puxo o fio e trago aqui para dentro desse espaço. Puxo aqui a minha laçadinha para fazer aqui esse nozinho. Regulo aqui para que essa laçada não fique tão longa, tão larga. Próximo aqui a minha agulha, mas também sem deixar muito apertada. E agora, eu vou segurar aqui esse nozinho com a minha mão direita, tiro o círculo das mãos. Essa sobra aqui de fio vai ficar aqui pro lado esquerdo, dessa forma. E aí, eu vou segurar aqui o restante da minha linha e segurar dessa forma aqui o meu círculo mágico. E agora, nós vamos trabalhar aqui dentro desse círculo mágico os pontos altos. Eu não gosto de começar o primeiro ponto com as 3 correntinhas. Eu vou ensinar a maneira como eu faço, e aí vocês fiquem à vontade para fazer as correntinhas, caso vocês se sintam mais confortáveis. Então, eu encaixo aqui a minha agulha dentro do círculo mágico, puxo o fio, fico com 2 laçadinhas aqui na agulha, puxo novamente o fio e tiro essas 2 laçadas. Então, temos aqui um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha. E aí, esse ponto baixo mais uma correntinha vão fazer a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro desse círculo mágico, nós precisamos colocar 12 pontos altos, porém, separados com uma correntinha cada. Então, temos já um ponto aqui, vou fazer mais uma correntinha, que vai ser a de separação, e agora eu vou fazer meu segundo ponto alto. Vou laçar a agulha, encaixo a agulha dentro do círculo mágico, puxo a linha, vou ficar com 3 laçadas na agulha, puxo novamente o fio, tiro aqui 2 laçadinhas, puxo o fio e tiro mais 2 laçadas. Segundo ponto alto. Faço mais uma correntinha de separação, laço a agulha, encaixo dentro do círculo mágico, puxo o fio, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Faço mais uma correntinha e mais um ponto alto. Laço, encaixo dentro do círculo mágico, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro mais 2. 4 pontos altos. Faço mais uma correntinha. Agora, eu vou fazer o restante aqui dos meus pontos até completar 12 pontos e volto para fechar a carreira com você. Fiz aqui meus 12 pontos, fiz a última correntinha aqui de separação.
E agora, com esse fio aqui que sobrou do círculo, eu vou puxar ele bem forte para poder fechar o círculo aqui no meio. Deixo o fiozinho aqui para trás, volto aqui com a minha linha e a minha laçada. E agora, como nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto, eu vou fechar com ponto baixíssimo pegando nessa correntinha. Então, eu encaixo aqui a minha agulha, pego uma alcinha e depois pego a segunda alcinha. Então, pego aqui a primeira e pego aqui a de trás a segunda. Tá vendo? Pego com essas duas alcinhas, elas formam como se fosse uma trancinha. Puxo novamente a linha, passo por essa correntinha e passo pela laçada que tá na agulha. E aí, ficou ainda aqui uma correntinha fazendo a divisão desse primeiro ponto e do segundo. Agora, nós vamos trabalhar dentro aqui dessas correntinhas, então, no espaço entre um ponto alto e outro. Pra gente vir para esse espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazer exatamente em cima dessa correntinha. Então, novamente, eu vou pegar, encaixar minha agulha aqui nas duas alcinhas dessa correntinha, puxo a linha, passo aqui por dentro da correntinha e por dentro da minha laçada. Então, agora eu tô aqui no meio, no espaço dessa uma correntinha aqui entre os pontos altos. E aí, eu vou subir novamente o primeiro ponto alto daquela forma que nós fizemos na carreira anterior. Vou encaixar minha agulha aqui dentro desse espaço, puxo a linha, fico com duas laçadas, puxo, tiro duas e faço uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto. E dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, vou laçar a agulha, encaixo dentro desse espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Entre um joguinho de 2 pontos altos e outro, nós vamos fazer uma correntinha. Então, faço uma correntinha, laço a agulha, e agora eu vou pro próximo espaço aqui de correntinha. Então, encaixo a agulha no espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Mais um ponto alto, laço, encaixo a agulha, puxo, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Faço uma correntinha de separação e vou fazendo aqui entre cada um desses pontos, no espaço de correntinha, 2 pontos altos, sempre separando com uma correntinha entre cada um dos jogos. Eu vou fazer aqui meus pontos e eu volto para fechar a carreira com você. Fiz aqui meus pontos, então, fiz a última correntinha depois do último joguinho aqui de 2 pontos altos, e agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo, pegando aqui naquela correntinha que fizemos em cima do primeiro ponto baixo, para fazer a altura do primeiro ponto alto. Então, encaixo aqui, pego uma alcinha, depois a segunda alcinha, para pegar essa trancinha inteira aqui da correntinha. Aí, eu puxo a minha linha, passo por dentro dessa correntinha e passo por dentro da minha laçada que tava na agulha. E agora, eu preciso caminhar até esse espaço aqui da correntinha novamente. Então, nesse segundo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, encaixo aqui, puxo a linha e puxo novamente por dentro da laçadinha. E aqui dentro também desse espaço eu preciso fazer a mesma coisa, só que na correntinha. Então, eu encaixo aqui, pego uma alcinha, depois a segunda alcinha, puxo a linha, passo aqui por dentro da correntinha e por dentro da minha laçada. Então, fiquei aqui exatamente no meio das correntinhas. Vou encaixar a minha agulha, puxar a linha, fico com 2 laçadinhas na agulha, puxo, tiro as duas. Então, fiz aqui um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto. E agora, dentro desse espaço, nós vamos fazer um total de 3 pontos altos. Então, já tem um aqui, vou fazer mais 2. Laço a agulha, encaixo dentro desse espaço, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Mais uma vez, laço, encaixo dentro do mesmo espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Faço uma correntinha de separação e vou pular aqui esses 2 pontos, vou pro próximo espaço aqui de correntinha, laço a agulha, encaixo no espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas,
puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Mais dois pontos altos, laço a agulha, encaixo no espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Mais uma vez, laço a agulha, encaixo dentro do mesmo espaço, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Uma correntinha de separação, e assim a gente vai fazendo aqui em cada um dos espaços de correntinha que a gente tem. Então, cada um dos espaços precisa ter 3 pontos altos com uma correntinha de separação entre um joguinho e outro. Eu vou fazer aqui meus pontos e volto para fechar a carreira com você. Terminei aqui meus pontos, fiz aqui a última correntinha e agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, pegando na primeira correntinha que fizemos em cima do ponto baixo, para fazer a altura do primeiro ponto alto. Pego aqui as 2 alcinhas, puxo a linha e puxo para dentro da laçada. E agora, novamente, nós temos que caminhar até esse espaço. Então, vou encaixar a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto baixíssimo, vai, puxa direto. E agora, nessa correntinha aqui também, nós vamos pegar aqui as 2 alcinhas da correntinha, puxa o fio, passa por dentro dessa correntinha e por dentro da laçada. Então, chegamos aqui no meio desse espacinho de correntinha. Vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto. E aqui nessa carreira, o padrão vai ser o seguinte: nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, fiz um aqui, vou laçar, faço mais um ponto alto, fico aqui com 3 laçadinhas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas, faço uma correntinha de separação e no mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos. Laço, encaixo a agulha, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Laço, encaixo aqui no mesmo espaço, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Então, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Entre um lequezinho e outro, eu vou fazer uma correntinha e vou continuar aqui nesse próximo espaço. Faço um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Puxo, tiro duas, puxo, tiro duas, laço, encaixo no mesmo espaço, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas e faço mais uma correntinha. E assim, nós vamos fazer em cada um desses espaços aqui de correntinhas ao redor de toda a carreira. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazer meus pontos e volto para mostrar a próxima carreira para você. Fiz aqui, então, minha carreira, já fechei com um ponto baixíssimo aqui, fiz um nozinho e cortei o fio, porque agora nós vamos trocar de cor, nós vamos trabalhar na cor dourada. Vou pegar aqui minha linha. Eu gosto de deixar os fiozinhos mais ou menos próximos, então, eu fechei aqui nesse pontinho, então, eu vou vir aqui no espacinho antes, nesse espaço aqui de correntinha, vou encaixar minha agulha, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse um balãozinho, tá vendo? Sem fazer nó nem nada, vou puxar esse fiozinho pra cá, continuo aqui segurando os meus 2 fios, aí eu pego esse fio maior, o que não é a ponta, e aí eu passo pela agulha e puxo por dentro dessa laçadinha, só pra prender aqui esse fiozinho nesse espaço. E aí, eu vou começar a fazer meus pontos. Então, eu vou começar a fazer um ponto baixo. Vou encaixar a agulha dentro do espaço, puxo aqui o meu fiozinho, fico com 2 laçadas, puxo, tiro duas e faço uma correntinha em cima para fazer a altura do primeiro ponto alto. Se você achar que é muito difícil de prender o fio dessa forma, eu vou ensinar uma outra maneira agora que pode facilitar. O acabamento desse fica um pouquinho melhor, mas você pode fazer dessa outra forma também. Vou tirar aqui. Primeiro, nós vamos fazer um nó corrediço. Com essa ponta aqui do fio, eu vou encaixar o dedo
e virar, formando um E, tá vendo? Eu seguro esse Ezinho aqui com os dedos, vou encaixar minha agulha por trás e puxar o fio pra dentro desse Ezinho. Depois eu puxo os fiozinhos pra firmar aqui esse nozinho. Esse é um nó corrediço, aquele que a gente usa pra iniciar as correntinhas do crochê linear. Depois de fazer o nozinho corrediço, eu tiro o nó da agulha, volto aqui nesse meu espaço, encaixo a agulha no espaço, e aí eu encaixo a agulha no nozinho e puxo esse nozinho pra dentro, tá vendo? Aí sim, com essa laçadinha aqui na agulha, eu venho por cima aqui do trabalho e puxo o fio e passo pra dentro do nó corrediço. E assim eu prendi aqui o meu fiozinho nesse espacinho. E aí eu começo a fazer o meu trabalho. Eu mostrei a outra forma, porque daquela outra maneira, esse nozinho não fica fazendo volume. Mas se você deixar esse nó mais pra trás aqui, mais pra dentro, né, do trabalho, ele não vai fazer um volume a ponto de não deixar a peça bonita. Então, pode fazer tranquilamente dessa forma. Então, eu vou encaixar minha agulha dentro do espaço, vou puxar aqui o meu fiozinho do novelo, fico com duas laçadas, puxo, tiro duas. Fiz um ponto baixo. E aí eu faço mais uma correntinha de separação. Nessa carreira, nós vamos fazer para cada um dos espaços 2 pontos altos. Então, fiz o primeiro, vou laçar a agulha, encaixo no mesmo espaço, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou aqui no próximo espaço de correntinha, laço a agulha, encaixo aqui, puxo, fico com duas laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Mais um ponto. Laço, encaixo aqui no mesmo espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro duas e puxo, tiro duas. Uma correntinha, e assim nós vamos fazendo ao redor de toda a peça. Para cada espaço, tanto esse entre o joguinho de 2 pontos altos, quanto o espaço entre cada um dos jogos, faço 2 pontos altos. Então, aqui, aqui no meio, para cada um desses espaços, 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Eu vou fazer aqui meus pontos e volto para fechar a carreira com você. Fiz aqui meus pontos, e agora eu vou fechar novamente com ponto baixíssimo na correntinha em cima do ponto alto. Então, só para identificar aqui, essa trancinha aqui é de cima do segundo ponto, essa anterior aqui. Como fica mais viradinho, talvez dê para confundir, mas é essa trancinha aqui, olha, bem em cima do primeiro ponto baixo. Encaixo aqui, pego as duas alcinhas da trancinha. Apesar da linha ser mais fina aqui nesse dourado, é importante manter a mesma espessura de agulha para que o trabalho não fique, não vá fechando, né, virando um chapéu, para a gente conseguir manter a mesma largura do ponto. Os fiozinhos depois a gente vai arrematar, então vamos deixando aqui todos para trás. E agora eu vou cortar aqui, deixo um pouquinho de fio para fazer o arremate. Para ficar com o acabamento melhor, eu vou trazer essa alcinha para trás. Então, eu puxo aqui um pouquinho desse fiozinho, dessa alcinha. Venho aqui no segundo ponto, aqui, olha, pego por trás do segundo ponto, pegando as duas alcinhas aqui nessa trancinha. Encaixo aqui essa alcinha que eu quero trazer para trás na agulha e puxo para trás. Tá vendo? Assim, o acabamento aqui na frente vai ficar mais certinho. E aí, com essa sobra aqui de fio, eu vou puxar esse fiozinho pra dentro dessa alcinha e puxo, que ele já forma um nozinho pra segurar aqui. Essa linha em canto, ela é uma linha que escorrega, então, depois que você usa ela e corta, é melhor fazer realmente esse nozinho aqui pra ela não soltar. E agora, as próximas carreiras vão ser na cor vermelha. Então, vou pegar aqui meu fio vermelho, aí você pode escolher se você quer fazer aquele com o nó corrediço ou ir direto. Eu vou fazer aqui direto. Venho aqui, antes desse pontinho aqui que eu fechei, desse joguinho aqui de 2 pontos, venho aqui nesse espacinho, encaixo a minha agulha, faço assim como se fosse uma alcinha e puxo a linha pra cá. Deixo só uma laçadinha pra cá. E agora, eu vou pegar aqui o fio que tá conectado ao novelo,
faço uma laçadinha e puxo pra dentro dessa laçada que tava na agulha, olha, pra prender. Faço uma espécie de nozinho. Esse nozinho, ele fica frouxinho, então tem que ficar tensionando ele aqui, segurando os fios pra ele não soltar. Agora, nós vamos subir um ponto alto naquele mesmo esquema, um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou encaixar minha agulha, puxo a linha, fico com 2 laçadas, puxo, tiro 2 e faço uma correntinha para fazer a altura desse primeiro ponto alto. Laço a agulha, no mesmo espaço eu venho, encaixo, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Então, fizemos aqui 2 pontos altos. Ter mais um ponto alto nesse mesmo espaço, laço, encaixo a agulha, puxo, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. 3 pontos altos. E agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação e vamos pro próximo espaço aqui de correntinha. Eu vou laçar, encaixo aqui a agulha, puxo, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Mais uma vez, laço a agulha, encaixo aqui, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Mais uma vez, laço, encaixo a agulha, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. E faço uma correntinha de separação. Nós vamos fazer, então, esses joguinhos de 3 pontos altos separados com uma correntinha para cada um desses espaços aqui de uma correntinha ao longo de toda a carreira. A próxima carreira vai ser a mesma coisa, então eu não vou repetir aqui para vocês, porque é exatamente esse mesmo esquema de 3 pontos, uma correntinha para cada um dos espaços, tá bom? Como essas últimas carreiras vermelhas eram em repetição, eu já fiz aqui para adiantar, para que o vídeo não ficasse muito longo, mas eu vou mostrar para vocês aqui o padrão para recapitular. Então, nós fizemos agora, na última parte do vídeo, os joguinhos de 3 pontos altos com uma correntinha separando em cada um dos espaços aqui de correntinha. E a próxima carreira também foi dessa forma, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos para cada um dos espaços também. E a última carreira vermelha, nós fizemos a repetição desse padrão aqui, que é para cada espacinho aqui de correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, já fiz também. Além disso, essa última carreira aqui, novamente no dourado, é exatamente igual a essa que nós acabamos de fazer aqui também no dourado, que é para cada um desses espaços de correntinha, nós fazemos 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, fica dessa forma aqui o nosso trabalho. E agora, nós vamos voltar para a cor verde. Então, eu vou pegar aqui novamente a minha linha, vou encaixar aqui dentro de um desses espacinhos aqui próximos à área de onde eu finalizei a última carreira. Encaixo, faço aqui como se fosse uma laçadinha, puxo para dentro desse espaço. E agora, pego o fiozinho que tá conectado ao novelo, encaixo ele aqui na minha agulha e trago ele pra dentro dessa laçadinha. E agora, eu vou subir o primeiro ponto da mesma forma que as carreiras anteriores. Eu vou encaixar minha agulha aqui, puxar a linha, fico com 2 laçadas, puxo, tiro 2 e faço uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço, puxo aqui a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Faço uma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço aqui novamente, vou fazer um ponto alto, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2, mais um ponto alto, laço, encaixo a agulha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2 e faço mais uma correntinha de separação. Nós vamos fazer isso ao redor de toda a carreira, então, para cada um desses espacinhos aqui de correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos e separar com uma correntinha entre um joguinho e outro. As próximas 2 carreiras, nós vamos fazer assim, só que com 3 pontos, igual essas 2 carreiras aqui, tá vendo? Então, não tem muito segredo, nós vamos fazer as próximas 2 carreiras, esses joguinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou adiantar aqui essa peça
e volto para fazer a bordinha com vocês, depois de fazer essas 3 carreiras aqui em verde. Essa com 2 pontos em cada espaço e as próximas 2 com 3 pontos em cada espaço. Vou fazer as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês a próxima. Fiz aqui meus pontos nessa parte aqui, novamente em verde. Então, eu fiz aqui aquela primeira carreira com 2 pontos altos e uma correntinha de separação, e as outras 2 eu fiz com 3 pontos altos e uma correntinha de separação, nessas 2 últimas carreiras aqui dessa parte verde. Eu já cortei aqui meu fio, porque agora nós vamos trocar novamente de cor, vamos voltar para o vermelho. Na hora de trocar o fio aqui, eu só trago o fiozinho para trás e dou um nozinho. Depois, a gente arremata aqui o resto de fio. Agora, com a linha vermelha, nós vamos começar fazendo o nosso nó corrediço. Então, primeiro, eu viro aqui formando esse E, seguro aqui com essa mão, vou encaixar a agulha por trás aqui desse E, puxo a linha e trago pra dentro dessa laçadinha. Puxo aqui o fio e aí eu regulo aqui esse nozinho para que a laçada fique mais próxima aqui da agulha, dessa forma. Tiro a minha agulha da laçada e agora eu vou vir aqui em algum desses espaços de correntinha. Eu gosto sempre de vir próximo, normalmente um espaço antes de onde eu fechei a carreira na troca de fio anterior. Encaixo aqui a minha agulha. Encaixo o nó corrediço na agulha, puxo para dentro desse espaço, só essa partinha aqui do topinho dessa laçada, e aí eu puxo a linha por dentro dessa laçadinha, assim eu prendo o fio no trabalho. E agora, nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou novamente encaixar minha agulha aqui dentro do espaço, puxo a linha, fico com 2 laçadas, puxo, tiro as 2 laçadas, fiz aqui um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Então, uma correntinha, puxo a linha, 2 correntinhas, puxo 3 correntinhas, puxo 4 correntinhas e puxo 5 correntinhas. E agora, eu vou prender essas correntinhas nesse próximo espaço aqui de correntinha da carreira anterior. Então, eu encaixo a agulha, puxo a linha, fico com 2 laçadas, puxo novamente e tiro as 2 laçadas, fiz um ponto baixo. E retorno fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou encaixar novamente aqui a minha agulha no próximo espaço e prender com um ponto baixo. Dessa maneira. Eu vou fazer isso ao redor de todo o meu trabalho, antes de começar a fazer a penúltima carreira, que são os nossos leques. Eu vou fazer aqui os meus pontos e eu volto para fechar essa carreira com você. Fiz aqui, então, minha carreira de correntinhas. Terminei aqui as últimas 5 correntinhas para fechar agora com ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui que fizemos no início da carreira. Então, eu vou encaixar minha agulha aqui nesse ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas aqui do ponto, puxo a linha, passo por dentro do ponto e por dentro da laçada que tá na agulha. Prontinho. E agora, nós vamos começar a próxima carreira. Essa próxima carreira, nós vamos fazer leques dentro desses espaços aqui. Então, nós vamos fazer um espaço com leque, um ponto baixo, um espaço com leque, um ponto baixo. Para isso, nós precisamos trazer o nosso trabalho para dentro aqui desse espaço de correntinhas. Nós vamos encaixar aqui a agulha, puxar e já fazer, olha, um ponto baixo. Dessa forma, e aí uma correntinha para fazer a altura do primeiro ponto alto. Agora, nós vamos completar com mais 6 pontos altos. Contando com esse daqui primeiro, vão ser 7 pontos dentro desse mesmo espaço. Então, vou laçar minha agulha, encaixo aqui dentro desse mesmo espaço, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Laço mais uma vez, encaixo no mesmo espaço, puxo a linha, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. Mais uma vez, laço, tiro 2 e tiro mais 2. 4 pontos altos. Vamos fazer mais 3. Então, 5 pontos altos, 6 pontos altos,
e 7 pontos altos. Pronto. E agora, no próximo espaço, nós vamos fazer um ponto baixo. Encaixo aqui dentro do espaço, puxo o fio, fico com 2 laçadas, puxo, tiro 2, e já vou direto pro próximo fazer mais um leque. Laço a agulha, encaixo dentro do espaço, fico com 3 laçadas, puxo, tiro 2 e puxo, tiro 2. E assim nós vamos fazer ao redor de toda a carreira. Um espaço aqui de correntinhas com 7 pontos, formando esse leque, e o outro espaço aqui nós prendemos com uma correntinha. Vou fazer aqui meus pontos e eu volto para fechar essa carreira com você. Terminei aqui, então, minha carreira de lequezinhos, olha. Aí, agora, eu vou prender com o último ponto baixo aqui, nessa última série de correntinhas. Vou encaixar a minha agulha, puxo a linha, faço um ponto baixo. E agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo na correntinha que a gente fez em cima do primeiro ponto baixo aqui, pra fazer a altura do primeiro ponto alto dessa sequência aqui dos leques. Então, olha só. Esse aqui é o ponto baixo e essa aqui é a correntinha. A gente vai encaixar aqui, pegar uma alcinha e outra alcinha. Tem que pegar as duas alcinhas. E aí, puxa por dentro dessa correntinha e por dentro da laçada que tá na agulha. Dessa forma. Agora, nós vamos puxar aqui essa alça, encaixa aqui a agulha por trás do próximo ponto alto, e puxa essa alcinha pra trás. Isso aqui é mais pra ficar um acabamento melhor, porque nós vamos trocar de linha. Então, a gente corta essa linha, traz aqui esse restinho de linha pra dentro da laçadinha, assim. Puxa pra prender bem esse nozinho, não soltar. Depois, a gente vai arrematar aqui os fiozinhos. Nós vamos voltar pra nossa linha dourada. Vamos fazer o nosso nó corrediço. Vou virar aqui a minha linha formando esse ezinho, seguro aqui com os meus dedos, encaixo a agulha por trás aqui desse E, puxo a linha pra dentro dessa laçadinha e puxo o fio aqui pra fazer esse nozinho. Agora, eu regulo pra não ficar uma laçada muito grande, acerto aqui de acordo com a agulha. Volto aqui pro meu trabalho, encaixo aqui no primeiro ponto alto dessa sequência aqui do lequezinho, encaixo novamente o nó corrediço na agulha e trago essa laçadinha do nó pra dentro aqui desse ponto, trago ela pra frente do trabalho, olha. E depois, puxo aqui o fio e trago pra dentro da laçada, só pra prender aqui no trabalho. E aí, nesse mesmo espaço, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, volto aqui com a minha agulha embaixo, no mesmo espacinho aqui do ponto, puxo a linha, fico com 2 laçadas, puxo e tiro 2 laçadas. Vou fazer mais 2 pontos baixos para os próximos pontos de base, então, um ponto baixo no próximo ponto de base e mais um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, contando com o primeiro, eu fiz uma sequência de 3 pontos baixos. Agora, eu vou no próximo, faço um ponto baixo e faço 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. E aí, no mesmo ponto aqui, que seria o quarto ponto desse lequezinho, é o ponto do meio, eu vou fazer mais um ponto baixo. Assim. E faço uma sequência de mais 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, e depois mais um ponto baixo aqui, nesse ponto baixo que a gente fez para prender entre um leque e outro. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, e o quarto ponto aqui entre um leque e outro. Aí, aquelas correntinhas que a gente fez aqui entre um ponto baixo e outro, no mesmo espaço aqui, desse pontinho alto do meio do leque, ele vai formar como se fosse um picô, tá vendo? Ele forma esse biquinho aqui. E assim, nós vamos fazer ao redor de todo o trabalho. Então, para cada um desses leques, nós vamos fazer 3 pontos baixos, e no quarto ponto, vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo ponto, no mesmo espaço. Eu vou fazer aqui meus pontos e eu volto para fechar a carreira e mostrar o trabalho completo, como que ficou.
Então, finalizei aqui a última carreira. Eu prendi aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui que iniciamos a nossa carreira, e depois eu trouxe a laçadinha pra trás pra fazer um nozinho. E ficou dessa forma. Eu achei o suplá muito bonito, e ele até bem rápido de fazer. A linha rende bastante, porque ele não é todo completo, né? Ele tem esses furinhos assim, isso faz com que o nosso trabalho renda também, isso é muito bom. Você pode fazer a mesma receita com outras cores, ou sem trocar cor nenhuma, fazer com outros temas, sem ser o tema natalino. E é uma ótima opção para você fazer ou para presentear, ou para fazer para sua casa, ou até mesmo para fazer uma renda extra e vender. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like e também se inscreve no canal. Obrigada, beijo!